você lembra mais ou menos quantas pessoas tinham na tua turma? Só uma margem? Tinham 8 pessoas 8 na minha pessoas. turma. Isso. Isso. Eu gosto sempre de falar isso porque você comentou aqui da, do nível de oferta, né? Enfim, para deixar claro que a Ambra não trabalha com turmas de 70, 100 pessoas. Existem instituições que trabalham no ensino de internet para colocar o professor falando para um número gigantesco de pessoas. E esse Uhum, falar para um número gigantesco de pessoas, as pessoas ficam passivamente ouvindo. Na sua uhum. disciplina de gestão de operações, os mestrandos eles ficavam passivamente te ouvindo ou como funcionava a dinâmica na disciplina? Então, uma das coisas que a gente trata dentro da disciplina, Alfredo, que é a gente começa falando de estratégia de negócio, né? Tá. Então, não tem como eu, durante a execução da disciplina, eu não levar em consideração a estratégia da Ambra. A Ambra tem poucos alunos, ensino personalizado. Então, isso já me remete para vamos falar assim, para um outro tipo de serviço que eu vou estar oferecendo. Então, Uhum. aqui, o envolvimento do meu cliente é muito maior do que se fosse uma disciplina com uma sala de aula, eu estando com 50, 100 alunos, onde eu entregaria um conteúdo mais empacotado, mais comoditizado. Né? Então, qual Perfeito. é a ideia? A ideia é que a gente utilize sempre o máximo possível a experiência de cada um. Então, por exemplo, a gente sai, quando planeja a disciplina, planeja uma disciplina dentro de uma rota de operações, Uhum. mas, por exemplo, a primeira coisa que acontece na disciplina é uma entrevista onde a gente conhece o que cada um faz, qual é o contexto de cada um, e a gente vai vamos falar assim, adaptando a disciplina àquele público que a gente tem. Coincidentemente, na última disciplina, a gente tinha seis mestrandos, ou seja, 75% dos nossos alunos é da área da saúde. Tínhamos 2 médicas dentro da nossa sala. Né? Uhum. Então, uma no hospital de Brasília, outra no hospital de São Paulo. Né? Então, mais 2 administrativos de hospitais, né? Mais uma administrativa de uma clínica, né? E uma profissional de compras do Ministério da Saúde, né? De outro país. Então, saúde acabou virando, por acaso, um objeto de estudo. Então, o que aconteceu? Desde o primeiro dia de aula, o professor começa a transitar mais dentro do mundo da saúde. Então, os exemplos da disciplina, a gente já começa a fazer, então, a preparação das aulas, né, que as Uhum. nossas aulas elas aconteciam 2 vezes por semana, às segundas e às quintas, né? Certo. Então, era o trabalho de 1, 2 semanas de antecedência, o professor está de olho no que a gente vai tratar e buscar por notícias na rede, casos dentro da área da saúde. Por quê? Porque a gente tinha um público que demandava por, por esse conteúdo. Né? E sempre a gente trazia o assunto e queria saber como é que acontecia esse assunto lá dentro da empresa. Se ela acontecia, se não acontecia, se era percebido, se não era percebido. Então, era assim, Interessante. foi assim que a gente conduziu a disciplina. Né? Já oferta algumas vezes e funciona bastante bem assim a Como você disciplina. comentou que a oferta, que essa não foi a primeira oferta da disciplina, vamos pensar Uhum. na oferta anterior. Você lembra um pouco qual era o perfil da turma anterior de gestão de operações? Eu Uhum. acho que ela tinha um pouco mais de Ah, alunos, que tinha uns. tinha isso, tinha. Aí não era um perfil industrial, era um Aham. perfil da área de serviço. Então a gente Isso. tinha, eu lembro que a gente tinha consultores de Uhum. empresas, a gente tinha, eu lembro que tinha um profissional de uma empresa que fazia comércio exterior, tinha pessoas da área de gestão da educação, né? Uhum. Tinha pessoal de banco, né? Uhum. Então já era outro desenho. A gente já Tinha até tinha, gente de escritório de advocacia também. tinha escritório de Isso. advocacia, né? Então era outro público. Tinha um aluno que era de uma área de logística, né? Uma área correlata Uhum. e que a gente tratou. Então, aquela história, se eu fico dentro do desenho de um livro-texto de operações, praticamente a gente não atende à necessidade. Então, a gente precisa fazer esse ajuste do tema, né, Uhum. à realidade de cada um. Então, por exemplo, uma pequena clínica médica,
né? A gente fala em planejamento de demanda, gestão de demanda, planejamento de longo prazo. O que é isso para uma clínica, né? Uma clínica de... o nome é bacana, né? Otorrinolaringologia, né? Então, como é que a gente Sim. encaixa um negócio desse, né? Mas, por exemplo, a gente Uhum. quando traz os conceitos vai ficando claro o porquê que algumas coisas acontecem como acontecem, né? Por quê? Porque Certo. segue um desenho, existe um padrão de funcionamento.